tarde, pessoinhas bonitas. Sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas videoaulas. Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho a respeito do livro do nosso primeiro bimestre. Como vocês sabem, todos os bimestres nós lemos um livro e ao final do bimestre nós temos a prova do livro para ser realizada. Nesse primeiro bimestre, o nosso livro é Leandro, o Rei da Ilíria. Eu estou sem o meu livro aqui, infelizmente, mas ilustrando, usando o meu tablet aqui como livro, é esse livro aqui que vocês estão vendo agora. Bom, nessa primeira videoaula, eu não vou falar propriamente da história do livro, do enredo do livro, mas do livro em si, ou seja, do formato dele, em que ele foi inspirado. E amanhã, na nossa próxima videoaula, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história do livro. Bom, para começar, o livro ele é escrito todo num formato de texto teatral, ou seja, o livro inteiro é como se fosse um grande roteiro para ser encenado. Tem até algumas rubricas, que são aqueles trechinhos que indicam o que o ator deve fazer naquele momento de cena e tudo mais. Esse livro, da autora Alice Vieira, é inspirado numa obra de William Shakespeare, aliás, autor de um dos meus livros favoritos. Essa obra em específico é inspirada no livro Rei Lear, que é esse livro aqui. Infelizmente, eu só tenho aqui na minha casa essa versão aqui, que é a versão original em inglês e tudo mais, mas a tradução é o nome literal do livro, King Lear, Rei Lear. Aquele livro ali, Leandro no Rei de Ilíria, é uma obra baseada nesse livro aqui do autor William Shakespeare. Bom, e agora para ajudar vocês um pouquinho na hora de ler esse livro, eu vou deixá-los com algumas dicas sobre interpretação de texto, que podem ajudar vocês não somente na leitura desse livro, mas de outros textos, lições que nós fazemos em sala de aula e tudo mais. Dica número 1. Procure um lugar agradável para ler. Sempre que possível, procure um local adequado para fazer sua leitura diária. Isso significa estar bem acomodado, longe de ruídos e influências externas que possam atrapalhar a sua concentração. Mesmo que você consiga ler e assistir à televisão ao mesmo tempo, evite esse tipo de comportamento. Ajude seu cérebro a digerir uma informação de cada vez. Ele precisa de tempo para assimilar novos conteúdos e conceitos. Dica número 2. Não subestime a importância de um bom dicionário. Recorrer a um dicionário não é feio ou proibido. Ele não é pai dos burros. Ele é pai dos curiosos e estudiosos. Nossa língua portuguesa é composta por uma infinidade de vocábulos. Você não precisa saber o significado de cada um deles. Surgiu uma dúvida? Consulte o dicionário e anote a palavra consultada no caderno, pois assim ela poderá fazer parte do seu vocabulário em uma construção. Dica número 3. Sempre que possível, leia no papel. Muitas pessoas perderam o hábito de adquirir livros físicos, isto é, impressos. Contentam-se com a leitura de documentos virtuais que nem sempre oferecem as mesmas possibilidades de leitura que o texto no papel, onde podemos fazer anotações, sublinhar, dobrar as páginas e outros recursos que facilitam a interpretação textual. Ler no computador ou nos demais suportes tecnológicos pode ser mais cômodo e prático, mas nem sempre é a melhor opção para quem tem dificuldade de interpretação textual. Dica número 4. Faça paráfrases. Antes de apresentarmos essa dica, é importante que você saiba que a paráfrase nada mais é do que uma explicação livre e desenvolvida de um livro ou documento. Sendo assim, à medida que a leitura avançar, faça pausas e tente explicar com suas próprias palavras. Isto é, sem transcrever o fragmento do documento, aquilo que você já leu. Essa técnica facilita a compreensão do texto. Dica número 5. Nós sabemos que são muitas e urgentes as demandas diárias, mas sempre que possível, reserve um tempo para ler com calma. Leituras apressadas dificilmente são processadas pelo cérebro. Às vezes, o que falta para o leitor são condições adequadas de leitura, e não capacidade de compreensão textual. Fatores externos influenciam muito no sucesso ou no fracasso da leitura. Portanto, nada de ler se não tiver tempo suficiente para refletir sobre aquilo que foi lido.